porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso os aborreciam ainda mais. E disse: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas inclinavam-se a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Amém, irmãos? Aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Nesse dia, Deus ele quer usar a minha vida, irmãos, para edificar as vossas vidas. Na primeira ministração da manhã, Deus assim ministrou a palavra em relação, está no livro do profeta Samuel, capítulo 16, que fala da consagração do rei Davi ao reinado de Israel. E nessa tarde, Deus ministrou no meu coração também essa palavra com o mesmo sentido para mim e para a tua alma. A palavra nos diz que José foi um homem, um jovem escolhido por Deus. Todo aquele, irmãos, que tem um coração contrito a Deus, irmãos, creia tão somente que sempre Deus vai olhar para essa vida de uma forma diferente. Não que Deus faça acepção de pessoas, jamais. Mas a palavra nos diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a palavra nos diz que Deus começou a mostrar a José a grande obra que haveria de Deus fazer sobre a vida daquele mancebo ou daquele jovem. José sonhou 2 sonhos, como eu assim expressei na leitura da palavra do Senhor. O primeiro que, vários molhos a rodeavam e o dele estava no meio. E todos inclinavam diante daquele molho que estava ali no centro. O segundo foi quase igual, mas só que já envolvia a mãe e o pai. A palavra nos diz que José sonhou um sonho no qual o sol, a lua e 11 estrelas prostariam-se de rosto em terra diante dele. E a palavra nos diz que esses seriam os irmãos, o pai e a mãe, que todos se prostariam diante de José. Os irmãos ficaram indignados porque José assim contou esse sonho para eles. E a palavra nos diz, irmãos, que no decorrer, irmãos, dessa palavra, dessa trajetória, José foi levar alguns mantimentos para os irmãos. E a palavra nos diz que os irmãos de José pegou José e lançou dentro de uma cova. Só que José não morreu. E a palavra diz que os irmãos tiraram ele daquela cova e entregaram aos homens que iam passando. Venderam o próprio irmão, os irmãos, como escravo. Mas, irmão, muitas das vezes Deus permite coisas adversas na minha e na sua vida, que é para nos exaltar lá na frente. É um tratamento, é um projeto, é uma obra de Deus para mim e para a tua vida. E assim a palavra nos diz que José ele foi vendido como escravo. Mas só que Deus, irmãos, quando tem um projeto para mim e para a sua vida, irmãos, pode se levantar quem quer que seja. Que Deus sempre, irmãos, entrará no negócio para dar vitória a mim e a você. Creia tão somente, irmãos, que os sonhos que Deus ele tem sonhado comigo e com você, nenhum deles cairão por terra. A palavra nos diz, irmãos, que José ele foi lá vendido como escravo. Mas aonde José ele chegava, irmãos, as coisas, irmãos, eram diferentes. Porque José, ele tinha a presença de Deus sobre a vida dele. E todo homem, toda mulher que tem essa presença na vida, creia tão somente aonde você chegar, você fará a diferença. Aleluia. A palavra nos diz que José ele foi para o cárcere, lá ele comandou dentro do cárcere. A palavra nos diz que antes ele foi para a casa de Potifar e Potifar entregou tudo para José. Mas Satanás, irmão, nunca vai ficar contente nem com a minha nem com a tua vitória. Sempre ele vai se levantar com alguma coisa para frustrar a minha e a tua alegria, para frustrar a minha e a tua vitória. A palavra nos diz que a mulher de Potifar se encantou por José, porque José era um jovem formoso de boa aparência. Mas a palavra nos diz que José ele temia Deus, e assim a mulher foi para cima dele para tentar envolver na sedução dela, e José assim fugiu. Mas a veste de José ficou na mão daquela mulher. E a palavra nos diz que ela contou essa mentira para Potifar, e Potifar acreditou na mulher. E ele foi mais uma vez, irmãos, para dentro de um cárcere. Mas lá dentro do cárcere havia, irmãos, 2 homens que haviam sonhado o sonho também.
E a palavra nos diz que José, irmãos, teve, o dom, teve a capacidade de discernir aqueles dois sonhos. Que um serviria ao rei Faraó de novo e o outro seria enforcado. Mas aquele que mais uma vez serviria a Faraó, José falou: quando você estiver lá em cima, não esqueça de mim. E não é diferente, irmão, nem na minha nem na tua vida. Muitas das vezes, irmãos, o homem vai esquecer de mim e de você. Mas creia tão somente que Deus nunca vai esquecer nem de mim nem de você. Ainda que todos, irmãos, nos deixem lá no vale da sombra da morte, creia tão somente que Deus sempre vai estar comigo e com você na nossa caminhada. A palavra diz que aquele homem, ele subiu, foi exaltado lá em cima. Passaram-se 2 anos, irmãos, e ele esqueceu de José. Mas, irmãos, Deus, irmãos, quando ele escreve a história para mim e para a sua vida, não tem ninguém que possa apagar. A palavra nos diz que o Faraó sonhou também, irmãos, 2 sonhos. E aquele homem, irmãos, que esqueceu de José, ele lembrou. Ele disse: lembro-me hoje dos meus pecados. Lá embaixo, o rei tem um homem que tem um dom de interpretar sonhos. A palavra nos diz que Faraó mandou chamar José lá dentro daquele cárcere. E Deus começou já a trabalhar na vida de José. José já se apresentou com vestes novas. José já se apresentou com a face diferente. E a palavra nos diz que José, ele conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E a palavra nos diz que automaticamente, José, ou melhor, Faraó levantou José como governador do Egito. José interpretou aquele sonho e disse: rei ou Faraó, levanta alguém aí para que possa entrar nesse negócio. E Faraó falou para José: poderia ter mais alguém aqui no Egito senão você? Aleluia. E creia tão somente que Deus, ele te levantou para isso também. Haveria alguém para o projeto que Deus tem para a sua vida assumir o seu lugar? Não. Haveria alguém para assim conquistar o sonho que é teu? Não. Ainda que todos tentem lhe lançar na cova, lhe vender como escravo, tente te matar, creia que Deus vai fazer com que seus sonhos se cumpram, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dele. E o mais interessante, irmão, dessa história é que a fome, irmãos, chegou lá em Israel. E quem foi, irmãos, que foi adiante daquele que foi jogado numa cisterna, numa cova? Quem foi, irmãos, que foi adiante daquele que foi vendido como escravo? A palavra de Deus se cumpriu na vida de José. Ele sonhou o quê? Que o sol, a lua e 11 estrelas prostrariam diante dele com o rosto em terra e se dobraram, irmãos. A palavra nos diz que no primeiro sonho de José, irmãos, se nós não entendemos essa palavra, irmãos, que o que havia um móio maior e 11 móios, irmãos. E quem foi primeiro se dobrar diante de José? Aqueles que o entregou, os irmãos. E a palavra de Deus, irmãos, se cumpriu na vida de José. E creia tão somente que a palavra que Deus tem ministrado ao seu coração, não só aqui, mas aonde você chega, ela vai se cumprir. Porque quem está falando é o Deus de Israel. Quem está falando para você é aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Nenhuma das promessas que Deus tem feito para a sua vida vai cair por terra. O homem, ele promete e não cumpre. O homem, ele é falho. O homem, muitas das vezes, irmãos, ele é mentiroso. Mas Deus nunca vai mentir para você. Glórias a Deus. Se Deus te prometeu, se Deus tem ministrado o sonho no seu coração, creia tão somente que Deus, ele vai realizar. Eu sei, irmãos, que vai se levantar muitas muralhas. Irão se levantar muitos gigantes para querer, irmãos, barrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus, irmãos, lança toda a muralha, todo gigante por terra, irmãos. Toda a frieza, irmãos, que queira te alvejar, toda tristeza, desânimo. Jesus, irmãos, ele assim vai ministrar coragem no seu coração para você prosseguir firme e forte. Ele diz na palavra dele que a alegria do Senhor é a sua força. Mas não deixe, irmãos, que nada venha frustrar o que Deus tem para a sua vida. A obra que Deus tem na minha e na vida de cada um que tem aqui nesse lugar, irmãos, é grande. A maior obra que Ele tem para mim e para a sua vida, Ele já deu, que é a nossa salvação. Mas só, irmãos, que Deus, ele vai te honrar na terra dos viventes, irmãos, para que a palavra dele se cumpra, irmãos. A palavra diz que Deus, ele é um Deus de vale, mas também ele é um Deus de monte. Ele é um Deus que permite o homem para o deserto, mas também é um Deus que permite, irmãos, uma mesa ser colocada no deserto para saciar o que está faltando na sua vida. Creia tão somente, irmãos, que os teus projetos, a tua família será de Jesus Cristo. Aleluia. Creia tão somente, irmãos, que os teus propósitos serão, irmãos, cumpridos por Deus. Porque, irmãos, todos nós que aqui estamos, irmãos, um dia, irmão, Deus, ele falou para nós. E assim Deus cumpriu. Os projetos, os
propósitos de Deus que Ele irmãos, colocou no meu coração, que Ele me falou, irmãos, através da palavra, através dos profetas dele, irmão, tem se cumprido na minha vida, e um desses é esse aqui nessa tarde, que está pregando a palavra do Senhor, sendo um porta-voz de Deus para a sua vida, para abençoar você com a palavra do Senhor. Foi muita luta, foi muita guerra na minha vida, foi, mas sempre eu acreditei que Deus ia jogar todo o obstáculo por terra, e aqui eu estou de pé para glorificar a Deus. Glória a Deus. Se você está de pé ainda hoje, é porque Deus conta com você, e Deus sabe que dentro do teu coração, ainda que a fé esteja desfalecendo, nessa tarde, com essa palavra, Ele faz todos os seus projetos, mais uma vez, ressurgir. Mas não desista. Glória a Deus. José, ele teve todos os motivos, irmãos, para desistir. Desde aquele momento que ele foi lançado, irmão, naquela cova, desde o momento que ele foi vendido, irmãos, como escravo, foi caluniado, ele teve todos os motivos para desistir de tudo, dos sonhos que Deus deu a ele. Mas ele não desistiu porque ele sabia em quem ele estava crendo. E nós sabemos em quem nós estamos crendo. Nós estamos crendo nesse que eu estou pregando, né? Jesus Cristo de Nazaré, o dono dessa palavra. Aleluia. Essa palavra, irmãos, ela não vai cair por terra. Ainda que muitos irmãos não creiam nessa palavra, mas eu sei que vocês que aqui estão, creem, irmãos, fielmente nessa palavra. Porque essa palavra, irmão, não é de vontade humana, essa palavra é da vontade de Deus. E assim, irmãos, como se cumpriu na vida de José, eu profetizo que na sua vida também vai se cumprir. Aleluia. Pode até estar parecendo, irmãos, que está difícil, está complicado, que não vai acontecer nada. Porque, irmão, muitas das vezes nós entramos, Deus permite nós entrarmos em um vale, em um deserto, que a gente para assim, irmãos, olha para um lado e para o outro, rapaz, eu vou morrer nesse deserto. Mas a palavra nos diz que quando o povo estava caminhando no deserto com Moisés, as alparcas e as vestes daquele povo não envelheciam. Passaram 40 anos ali rodando no deserto, mas Deus proveu todas as coisas. E creia, não importa se você está 1, 2, 3, 10, 20 anos nesse deserto, creia tão somente que o Deus de Israel está com você nesse deserto. Aleluia. Não vai te faltar nem o pão nem a água. É, as tuas vestes não vão envelhecer. Os teus calçados não vão se alargar em teus pés. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele alimenta a sua fé mediante a palavra e as promessas dele que Ele faz na sua vida. Deus não vai deixar, irmãos, você morrer nesse deserto. Muitas das vezes, irmãos, são vales, pelejas, guerras, irmãos, que nós olhamos acima das circunstâncias, irmãos, e o nosso coração diz, rapaz, isso não vai dar nada certo. E aí Deus vê como o irmão Paulo, né? O apóstolo Paulo profetizar na vida dele. Ele falou aqui no primeiro culto aqui. Aleluia. Diga para o seu problema que o teu Deus é maior do que ele. Porque muitas das vezes o homem pega o problema e diz, ai Deus, esse problema aqui é maior do que o Senhor. Mas diga para esse problema que está na sua vida que o teu Deus é maior do que ele. Aleluia. Diga para o teu adversário, para Satanás, que o Deus de Israel é mais poderoso do que ele. Diga para o teu adversário, o inimigo, o teu inimigo Satanás, que o Deus de Israel não vai deixar você cair e você olhar para trás de novo, porque Ele está segurando na sua mão. Assim como um pai cuida de um filho, assim como eu cuido de meu filho, e aqui quem tem filho também cuida, creia, que o mesmo carinho, o mesmo cuidado Deus tem comigo e com você. Aleluia. Quando eu e você nos ferimos, creia que Deus, Ele chora lá no céu. Quando nós vimos o nosso filho em cima de uma cama, quando nós vimos o nosso filho se acidentar, ou qualquer coisa que aconteça, nosso coração geme, nós choramos, ficamos tristes, assim Deus também é comigo e com você. Mas quando você cai, quando você se fere, creia que Ele vem com bálsamo e passa sobre você. Quando você cai, creia tão somente que Ele vai e te levanta do chão. Porque Deus não te chamou para você ser um derrotado. Deus não te chamou para você estar caído por terra. Deus te chamou para te honrar, assim como Ele honrou. E para finalizarmos, irmãos, a palavra nos diz que Faraó disse, que pegou José, irmãos, colocou um colar de ouro no pescoço de José, honrado. Colocou vestes novas sobre José. A palavra diz que Faraó botou José para andar no segundo carro de Faraó. E a palavra nos diz, irmãos, coisa linda, tremenda para mim e para a tua vida. Faraó disse para José, acima de você, José, só eu. Olha como é que Deus ele faz, irmãos. Acima de você, só eu. E acima da honra que Deus vai te dar, só Ele. Amém. Não vai ter outro, só Deus que estará acima de você. Amém. E a palavra nos diz, irmãos, que uma nação estranha, que nunca conheceu José, a palavra nos diz que Faraó disse para aquela nação, ajoelhai diante de José. E Deus vai falar para o meu e para o teu adversário, ajoelhai diante de meu servo e de minha serva.
reconhecendo que Deus, o diabo tem que saber, irmãos, né, que Jesus, irmãos, é o general, irmãos, é o maestro regente da vida da sua vida. O inimigo, irmãos, ele tem que cair por terra e saber que Deus, o Deus de Israel, irmãos, né, ele não investiu em mim e em você para perder. Ainda que muitos, irmãos, retrocedem, ainda que muitos caem, irmãos, na caminhada, mas creia tão somente que Deus, irmãos, ele está no controle de tudo na minha e na tua vida. Aleluia. O capitão de um barco está lá, né, irmãos, comandando o barco. É assim? E o capitão de um barco, ele comanda o barco, creia tão somente que o Deus de Israel também está na sua frente comandando essa situação. Aleluia. E esse vale, esse deserto, essas guerras momentâneas que estão acontecendo com você, creia que não é para te matar. Deus, ele está te provando para que ele possa lhe honrar. Amém. Lá na frente você possa dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia. É tremendo, irmãos, quando nós passamos pelas guerras, que quando nós passamos e Deus nos dá vitória, nós falamos: Deus, amém, Jesus. Eu te glorifico por aquela luta que eu passei. Te glorifico por toda a calúnia, por toda a pedrada, momento de desânimo, de tristeza. Eu te glorifico porque eu estou vendo que hoje o Senhor está me honrando. Amém, irmãos? Amém. Então é essa palavra que Deus, ele ministra ao teu coração e ao meu coração nessa tarde. Saia daqui como José, ele saiu daquela cova, daquela provação, vitorioso, e creia que o Deus de Israel, ele está nessa peleja com você. Amém? Amém. A sua agradecer a minha oportunidade e as formas que louvam ao Senhor. Amém. Deus, ele está trabalhando. Deus está trabalhando grandemente nessa empresa. Aonde Jesus ele chega, as coisas elas têm que mudar. E Jesus ele está nesta empresa através da palavra aqui. Esta palavra ela vai estar sempre sendo pregada aqui. Aleluia. Pelos olhos da fé eu vejo muitas vidas se convertendo. Em nome de Jesus. Muitas vidas, e quando isso for acontecendo, nós vamos ver a diferença cada vez maior. Amém. Em nome de Jesus. E nessa hora, pela fé nesse Deus, nós vamos, se você está sentindo alguma enfermidade lhe atrapalhando o seu corpo, algum peso atrapalhando sua mente, algo que está ali trazendo um desânimo nessa sexta-feira, né? Algo que está lhe trazendo uma angústia no coração, querido, não é para você sair daqui com isso. Entregue nas mãos de Jesus. Aleluia. Ele vai arrancar isso da sua vida. Creia com fé. Feche os seus olhos com fé. Aleluia. Crendo nesse Deus que fez um milagre na vida de José. Ele passou momentos que ele pensou que Deus tinha se esquecido dele, mas Deus estava com ele. Quando você pensar que Deus te esqueceu, ele está carregando você. Aleluia. Amém. Creia nisso. É. Mas ele não quer que você fique com esse peso no seu coração. Vamos orar com fé agora. A Bíblia diz que a oração da fé vai curar o enfermo e perdoar os seus pecados. Aleluia. Vamos orar com fé a esse Deus. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oramos confiantes no Senhor. Que toda enfermidade o Senhor levou na cruz. Amém. E ela não nos pertence. Pai, dor de cabeça, dor na coluna, Deus, em nome de Jesus, cai por terra, em nome de Jesus. Pai, depressão, opressão no coração, opressão na mente, eu digo, mal saia desta vida, em nome de Jesus. Pai, aquela tristeza que vem de uma hora para outra, e a gente nem sabe porquê. Senhor, esta seta, esta obra maligna, pode ser, meu Deus, uma feitiçaria, uma macumbaria, mas o Senhor é maior. Tu és poderoso para quebrar este mal. Quebra, meu Deus. Pai Todo-Poderoso, se é na família, se é no filho, na filha, ó Deus, se é no pai, na mãe,
vai quebrando também, meu Pai, vai desfazendo mal, quebra o poder do maligno, Senhor, sobre esta obra, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a obra que o Senhor começa aperfeiçoa. Então eu profetizo nesta hora, todo mal contra esta obra cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os corações duros se convertam à tua palavra, quebra o poder do mal, traz a tua paz sobre nós. Que as consolações do Senhor esteja conosco hoje e para sempre, em nome de Jesus. Repreende o espírito da morte neste lugar, Pai. Amarra ele, em nome de Jesus, e nos dá uma tarde de paz, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga ao Senhor, a 3 irmãos aí, Deus vai realizar o sonho do Senhor. Deus vai realizar.